Paz do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo sobre emoções e comportamento. É importante lembrar que cada ser humano tem algo lindo que se chama personalidade. É a característica individual de cada um de pensar, agir e sentir. A personalidade de cada ser humano, ela tem influência direta da sua formação, o meio cultural, familiar e as próprias características do ser humano. Por isso, quando a gente cresce, a gente floresce exatamente por causa da personalidade. Você pode ser uma pessoa ativa ou uma pessoa mais quieta. Você pode ser uma pessoa que brinca bastante, pode ser uma pessoa mais discreta. Quanto à maneira de vestir, também expressamos a nossa personalidade. Não importa como é a tua personalidade. O que importa é o teu ser, a tua essência e a tua expressão através de quem você é. É importante lembrar que quando Deus criou o ser humano, Deus fez você único. Por isso que na nossa época nós temos DNA e temos as expressões, a digital. Você é um ser único no mundo. Pode ter um amigo igual, pode ter um sósia, pode ser gêmeo da mesma placenta, mas você é um ser único. Nunca esqueça isso. Mas vamos agora a alguns problemas e alguns transtornos. Nós sabemos que a mente é o nosso governo. A mente é o governo da vida. Tudo que você sente, deseja, quer, anela, passa pela tua mente. Algumas pessoas, por não saber lidar com as situações, por não ter um filtro, por não saber lidar com os sentimentos, com as frustrações, com as perdas, com os nãos, enfim, elas acabam desenvolvendo transtornos. E hoje nós vamos conversar sobre dois. O primeiro se chama a personalidade narcisista. É aquela pessoa que se acha melhor do que todo mundo, se acha superior em tudo, ela é mais bonita, ela é mais inteligente, ela não aceita não como resposta, o mundo gira em torno da mente dela. Se você analisar o problema, a raiz do problema, geralmente essas pessoas que se tornam assim, elas tiveram algum tipo de controle no passado e hoje querem se mostrar 100% no controle. Por que isso é tratado como um transtorno? Porque é impossível você estar sempre no controle, você não é Deus. Por exemplo, eu chego num hospital. Eu posso ter a posição que eu tiver, o status que eu tiver. Se eu chego na fila de um hospital e na minha frente tem alguém com um estado crítico, essa pessoa vai ser atendida antes do que eu. É emergência, é lógica. Mas para uma pessoa com ego elevado, isso já se torna um problema. É difícil. Alguém passou na frente dela. Alguém enganou ela. Alguém tomou a vez dela. Como a gente faz para conviver com essas pessoas que se colocam sempre como o centro, sempre em primeiro lugar? Quando você conhece alguém e essa pessoa é lá do teu trabalho, é da sociedade, tudo bem. Mas quando você convive com uma pessoa, às vezes no trabalho você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Ou na tua casa. Aquela pessoa que sempre se posiciona como melhor do que você. Na mente dela, inconscientemente, você está ali apenas para supri-la e servir. As tuas carências, as tuas necessidades não importam. O que importa é ela, porque na mente dela, ela teve um passado, ela teve dificuldades, ela precisa ter toda a atenção agora. Nós, os seres humanos, precisamos dividir as cargas, compartilhar as dores, ajudar
um ao outro. Aqui está o segredo da convivência, aqui está o segredo de viver em paz. Eu não posso me colocar como prioridade sempre, sempre. Tem momento que eu preciso ceder. Isso não é questão de baixa autoestima, é de maturidade. É de saber que em um momento eu posso ser servida, no outro momento eu devo servir. Em um momento eu preciso de ajuda, em outro momento eu preciso ajudar. Precisa existir esse dinamismo, esse companheirismo, esse estender das mãos para que as pessoas possam caminhar juntas. Porém, todo narcisista, ele vai se colocar sempre como prioridade, independente das necessidades. Eu vi uma reportagem que eu fiquei surpresa. Temos uma pessoa que morreu de uma morte trágica e o cônjuge faz de tudo para chamar atenção para si. Tudo bem, ele estava sofrendo, mas ele vai para aquele momento, que é um momento em que a família está precisando de apoio, que a família está sofrendo, e ele faz de tudo para chamar atenção para si, para dizer que ele é uma pessoa que precisa de cuidado, ele é uma pessoa que está sofrendo. E a família questionou isso, foi um documentário que eu vi, e eu achei muito interessante, porque mesmo em um momento crítico, a pessoa se coloca como prioridade. Para conviver com essas pessoas, você terá que ter tranquilidade interior, convicção do valor próprio, maturidade, sabedoria. Caso contrário, você não conseguirá conviver com essas pessoas. Olha só. A individualidade de uma pessoa e a formação da sua personalidade é um processo gradual, complexo, único e gradativo. O que realmente aconteceu com essas pessoas na formação da sua personalidade? Não tiveram atenção suficiente em alguns casos, mas em outros casos tiveram atenção sim. E se colocaram como se somente eles precisassem de atenção. E você vê muito isso no convívio pessoal. Quando a carga fica sobre um, essa pessoa irá cansar rapidamente, porque os membros da família precisam se unir e se ajudar e desempenhar papéis, cumprir funções. E aí se torna em uma vida estável, boa, porque cada um faz a sua parte. Mas a pessoa com esse problema de narcisismo, ela irá se tornar um crítico constante. Sabe a crítica construtiva? Eu ouvi uma frase que diz assim: não receba críticas de quem nunca construiu nada. A pessoa que realmente faz algo, que realmente constrói, que realmente se doa, que realmente se entrega, ela não tem esse comportamento aqui. Ela conhece a dor da perda, da entrega, a dificuldade, ela conhece a renúncia. Mas o narcisista não. Ele é mais bonito do que você. Ele é mais importante do que você. Ele é mais inteligente do que você. Ele é o cara. Onde ele chega, ele precisa de fazer alguma coisa para que a atenção volte-se para ele. O que eu entendo com esse comportamento é que lá no fundo existe uma pessoa ferida. Existe uma pessoa com feridas emocionais que não foram tratadas. Tem diferença entre você tocar a vida e sufocar tudo lá dentro de você e entre você se confrontar e resolver os problemas. Tem diferença. O narcisista não consegue olhar para dentro de si, é insuportável admitir algumas coisas, aceitar algumas coisas. Aí, não bastando o sentimento de superioridade, ele vai tentar, ou ele ou ela, fazer com que você se sinta inferior, que você se sinta mal por estar perto,
Você, de alguma maneira, precisa, na mentalidade dele, estar abaixo do patamar em que ele se encontra. Conviver com pessoas assim é destrutivo se você não tiver uma mente saudável e equilibrada, porque tudo está na mente. Agora, se a tua mente é boa, se você já tratou as tuas feridas interiores, você já tem equilíbrio emocional, aí você reconhece de cara uma pessoa assim. E você vai saber lidar com ela. Quando você tem força mental e intelectual, algumas pessoas até entram no jogo para fazer com que o narcisista se sinta no controle, para simplesmente poder, de alguma maneira, também ter um tipo de satisfação nessa situação. O que importa? Se você vai lidar dessa maneira, ou se você vai cortar, ou se você vai colocar limites, não importa. Importa que você compreenda o tipo de comportamento para que isso não te afete a ponto de te desmotivar, te destruir. Quando uma mulher é casada com um narcisista, ela pode ser bonita, inteligente, dedicada. Não será o suficiente para ele e vice-versa. Tem mulheres que são assim. E tem muitas vezes um marido decente, trabalhador, mas tudo que esse homem faz não é suficiente, porque no interior dela não existe um equilíbrio e nem uma satisfação. Isso serve para homens e mulheres aprender a lidar com esse tipo de gente. Mas vamos agora a um outro extremo, que é o vitimismo. Na minha opinião, eu acho um problema muito grave também. Por quê? Sabe aquelas pessoas que sempre são vítimas? Elas nunca fizeram nada. O mundo está contra elas, a vida está contra elas, o sistema está contra elas, a sociedade está contra elas. São pessoas que não assumem o controle da sua vida. Gente, não tem nada de errado em dizer eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Não tem nada de errado em alguém dizer para você vamos em tal lugar e você dizer não. Você tem que ser o protagonista da tua história. Você conhece a tua vida, a tua rotina? Eu conheço a minha. Eu sei o que eu posso, o que eu não posso, em todas as áreas, eu sei os meus limites. Porém, as vítimas estão sempre se colocando lá embaixo. Só que tem um problema. Provoque bem uma dessas pessoas que constantemente se comportam como vítimas e você vai ver o comportamento delas. Elas não são aquele poço de ignorância que apresentam ser. Na verdade, essa autoapresentação, essa maneira com que elas se colocam para que os outros as vejam, é na verdade uma autodefesa. Quando confrontadas, nunca vão assumir a responsabilidade pelos atos. Vão encontrar um caminho para se desviar da culpa, do compromisso e colocar a responsabilidade sobre alguém. Isso também é um problema muito sério. Perceba, nós temos dois extremos aqui. O primeiro, alguém que se coloca acima de todo mundo, e o segundo, alguém que se inferioriza tanto, mas que no fundo não assume as responsabilidades. Vamos agora trazer isso para o lado espiritual. Existe narcisista espiritual? Sim. Sabe aquela pessoa intocável? Ele é mais crente que você. Ele tem vida com Deus e você não tem. Deus fala somente com ele, Deus não fala com você. Se ele não estiver no culto, o culto não acontece, porque ele não está. São pessoas que não passaram pelo que nós chamamos de processo de libertação. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vem com a nossa personalidade, a personalidade não vai ser mudada, ela é algo teu, mas nós temos a nossa natureza, que a Bíblia chama de natureza carnal, e que essa natureza, ela precisa, vou falar de forma muito simples para você entender, de uma limpeza.
É como se você pegasse um baú, tirasse um monte de coisas velhas, limpasse o baú e guardasse ali somente o necessário. Assim é o coração humano. Quando uma pessoa vem para a igreja com o ego lá em cima, ela precisa de passar pelo processo de libertação. Quando as vítimas vêm para a igreja, elas também precisam passar pelo processo de libertação. Ambas precisam, uma descer e outra crescer. E encontrar um nível bom, estável, de equilíbrio, de paz interior, para que possam conviver em sociedade. Gente, a menos que se torne um eremita e se isole. Caso contrário, nós vivemos com pessoas. Em casa, na igreja, na sociedade, no trabalho, na rua, pessoas, pessoas, pessoas. Todo momento nós estamos conversando com alguém, estamos debatendo com alguém, estamos curtindo a vida com alguém. Estamos sempre compartilhando a nossa vida, os nossos momentos com personalidades diferentes da nossa. Mas quando a gente passa a conviver com essas pessoas, se torna um problema. Vamos agora às vítimas espirituais. Elas nunca conseguem nada. Elas nunca conseguem crescer, elas nunca conseguem vencer porque a culpa é de alguém. A culpa é do líder religioso que não apoia, a culpa é do amigo da igreja que não cumprimentou, a culpa é de alguém que dirigiu a reunião e não deu oportunidade, a culpa é sempre de alguém. Elas são sempre as coitadinhas que estão nas beiras do caminho. A Bíblia nos ensina diferente. Quando aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos em nova criatura. Aí a Bíblia diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo estilo de vida. Mas para você desfrutar e viver esse novo estilo de vida, você precisa passar pelo processo de cura. Falando das vítimas, muitas delas no passado foram vítimas. Muitas sofreram vários tipos de abuso. Sim, eu compreendo isso. Mas entenda que vítima é algo do passado. Hoje é sobrevivente. Tem diferença. Mas aí a pessoa não conseguiu lidar com aquele mar de frustração e emoção. E ela fez o quê? Ela decidiu se colocar sempre como um coitado. Por que você não faz tal coisa? Porque eu não consigo. Ai, eu não sei. Eu sou ignorante, eu sou burro. E ali vem uma série de questões pejorativas que a pessoa acaba atraindo para si. Eu não acredito que você não tem capacidade. Todo ser humano tem capacidade, sim. Detalhe, você é melhor em uma área do que eu. E eu sou melhor em outra área diferente da tua. Até a questão da personalidade, a gente tem o quê? Gostos diferentes. Por exemplo, qual é a minha primeira linguagem? Teologia. Eu sou apaixonada por teologia. Eu canto, eu toco, para quem me conhece, mas a minha primeira linguagem é o estudo da palavra. Isso é algo que ninguém precisa me mandar fazer, ou buscar, ou estudar. Isso é algo nato, isso ferve dentro de mim. Talvez a tua primeira linguagem seja outra, seja a música. Quando na igreja tem aqueles músicos profissionais, eu falo para eles o seguinte: vocês tocam comigo, eu não toco com vocês. Falava isso para o Samuel Fidelis, falava isso para o Regis, que foram pessoas que conviveram conosco nas igrejas e que são professores de música, um professor de teclado, o outro professor de violão. Enfim, eu sei a minha condição, mas a minha dedicação, ela é maior na palavra. Mas isso não quer dizer que eu não tenha capacidade para fazer outras coisas. Você tem capacidade. Você precisa descobrir a tua primeira linguagem e investir em você. Se você tem algum problema de narcisismo ou de vitimismo, trata esse problema.
Vai no psicólogo, busca ajuda, vai para a oração, pede para o Espírito Santo te curar, te dar alegria e aí você começa a tratar as outras coisas na tua vida. Olha como o ser humano tem capacidade. Você pega algo com as tuas mãos e transforma. Com as mãos nós fazemos tantas coisas. Você costura, você limpa, você cozinha, você toca um instrumento, você manuseia ferramentas, você faz coisas fantásticas. Todo ser humano tem capacidade porque Deus nos deu. Claro que tem a questão do dom, do chamado, da vocação. E a vocação já é algo que te puxa para aquele lado. Por exemplo, uma professora, desde criança, ela já tem aquela chama, aquela vontade de trabalhar com crianças, de ensinar. É uma vocação. Aí tem que pegar essa vocação, amadurecê-la, trabalhar as virtudes, os talentos e colocar em prática. Repito, todos nós temos capacidade, todos nós somos criatura de Deus. Ah, mas tem dificuldade? Tem. Muitas dificuldades. Converse com um aluno, não aqueles que vão lá matar tempo em aula que os pais pagam tudo, mas um aluno que de verdade estuda. Converse com ele para você ver como é difícil, como ele enfrentou barreiras. Tinha matérias que ele não entendia. Quando eu não entendo uma matéria, eu estudo, eu vou para a oração e falo para o Espírito Santo, abre meu entendimento, eu tenho que entender. E Deus atende, é impressionante que a gente passa a compreender, mas tem barreira, tem dificuldade, tudo na vida tem dificuldade. Agora, se você se vitimizar e se colocar como um coitado e não enfrentar as dificuldades, nunca vai conquistar nada, nunca vai ser nada, e aí vai ter que se satisfazer com as conquistas dos outros. Lute pelo que você sonha. Busque a realização e busque também a cura interior. Nesses estudos eu estou falando sobre cura interior. Por que eu quero frisar isso? Porque se você não for uma pessoa curada interiormente, você não vai conseguir celebrar a tua própria conquista. Sabia disso? Quando você estiver bem interiormente, sem exageros, mas você vai celebrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tem acontecido algumas coisas na minha vida que são cumprimento de promessas de Deus de anos atrás. E de forma discreta, tranquila, mas com muita gratidão no meu coração, eu tenho celebrado essas conquistas. Podem ser pequenas para você, mas são grandes para mim. E vice-versa. As tuas conquistas podem ser pequenas aos meus olhos, porque eu não conheço o preço, eu não conheço a dedicação, o esforço e a espera, mas você conhece. Continue lutando. Olhe para dentro de você. Mude aquilo que precisa ser mudado. Peça ajuda para Deus, para o Criador. Não desista de você. E você verá como é bom estar em paz, como é bom ter comunhão com Deus e como é bom poder estender as mãos e servir os outros com aquilo que Deus te deu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.